E aí galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais uma aula do Direito Administrativo. Eu sou o Neno, certo? Espero que vocês estejam gostando aí das nossas aulas. Curtam, compartilhem, certo? Espero muito aí a participação de vocês. Se inscrevam, ok? No meu canal, assim vocês vão estar sempre recebendo essa notícia quando eu colocar alguma aula, certo? Alguma coisa nova dentro desse canalzinho aí que a gente vai ter que compartilhar até mesmo informação. Até agora eu não vi ninguém questionando, fazendo perguntas, mas espero que logo logo tenhamos essa grande participação aí de todo mundo, né, que está estudando para... Espero que vocês tenham gostado da última aula. Tratamos sobre aqueles outros princípios, né, que engloba o direito administrativo. E por final falei um pouco daquele princípio da descentralização, onde a matéria de hoje vai justamente ver se você compreendeu aquele princípio, porque trataremos hoje da organização da administração pública. É isso aí, bem-vindo a mais uma aula. E vamos lá, Direito Administrativo, Organização da Administração Pública. Aula boa, viu? Vamos seguir. Organização da administração pública, certo? Então, pessoal, é o seguinte, para ficar fácil, eu vou separar esse conteúdo de que 4x4, certo? O que é isso? Colocarei desse lado, puxei a seta, ó. Desse lado eu vou colocar a administração direta, ok? E do outro, a administração indireta. Aqui, administração direta e indireta. A administração indireta é justamente esse pessoal aí, o cabeça do nosso país, tá bom? São eles que têm poderes de ordenar, de impor regras, ok? De inovar o ordenamento jurídico. Mais uma vez utilizando essa palavra, né? Vocês já estão craques. É isso, pessoal. Então, vamos para a administração direta. Quais temos? Primeiro, união. Vamos fazer, certo, essa descidazinha escalonada de poder, né? União. Segundo, Distrito Federal, estados, municípios. Ok? União, Distrito Federal, estados e municípios. Pessoal, aqui temos os entes políticos, ok? São entes políticos, são chamados dessa maneira por muitas bancas. O que seria o ente político? Ente político é porque eles têm uma competência, certo? Aquela competência política. Daí o nome, ente político, tem uma competência política, que é justamente de fazer, né, criar essas ordens dentro do nosso país. Pois, pessoal, todos esses, União, Distrito Federal, Estado e Município, são pessoas jurídicas de direito público. Decorem aí. Pessoa jurídica, direito público. Vou até colocar como sigla para vocês identificarem aí nosso quadro pequeno. Então, pessoa jurídica, direito público. O que seria pessoa jurídica de direito público? Logo mais, certo? Eu vou fazer algumas características para vocês identificarem o que é uma pessoa jurídica de direito público. Mas antes disso, vamos seguir para a administração indireta. Entendeu, né? Ó, temos a organização, distribuímos ela em direta e indireta. Na direta já citamos União, Distrito Federal, estados e municípios, ok? Agora vamos para indireta. Veja que de um lado temos 4, né? 4 entes. Daí vamos ter da mesma forma 4 pessoas aqui, ó, que seria autarquias, fundações,
sociedade de economia mista e empresas públicas. Ok, vamos lá. Recapitulando: autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresas públicas. Eu quero deixar sociedade de economia mista e empresas públicas como um bloco. Vou deixar isso como bloco para vocês entenderem. Lá só vimos, quero dizer, na administração direta, nós só vimos as pessoas jurídicas de direito público, tá bom? Do outro lado, vamos ter agora uma desconformidade. Autarquias, elas são consideradas como pessoa jurídica de direito público. Pessoa jurídica, direito público. Tá bom? Aí então vamos trabalhar esse como bloco, justamente a hora de vocês entenderem por que eu chamei bloco. Porque esse bloco, para algumas organizadoras, eles são chamados de empresas estatais, tá bom? Não esqueça dessa palavrinha porque pode perguntar dessa maneira na sua prova. Mas vamos lá. Essas empresas estatais, elas são chamadas, certo? Ela tem um regimento como pessoas jurídicas de direito privado. Pessoas jurídicas, direito privado. Tá bom? Aí você pergunta, né? E as fundações? As fundações, elas vão seguir, ó, puxa a setinha para um lado, ok? E agora para o outro. Porque as fundações, por hora, se comportam como pessoas jurídicas de direito público. Ou, por hora também, se comporta como pessoas jurídicas de direito privado. É isso aí. Vocês notaram que de um lado temos a direta e a outra indireta, cada um com 4 elementos, né? Fica fácil de decorar dessa maneira, não é? É o seguinte, lá vimos que são entes políticos, né? Agora, trabalhando desse outro lado, na questão de indireta, certo? Então vamos encontrar agora uma entidade administrativa. Eles não podem, do contrário da direta, eles não podem ordenar, impor ordens, criar uma nova lei, ok? Eles não podem fazer essa mudança dentro do ordenamento jurídico. Eles somente fazem o encarregado, né? Fazem o que foi concedido pela pessoa direta, tá bom? Agora a gente pode trabalhar mais sobre esse termo. O que seria uma pessoa jurídica de direito público? Quanto às pessoas jurídicas de direito público, temos que os seus bens, o seu patrimônio, tudo tem uma proteção. O que eu posso dizer? A administração, esse regimento de direito público, no caso, eles têm uma grande proteção ao seu patrimônio. As pessoas jurídicas de direito público, para elas, existe uma proteção dos seus bens. São chamadas como proteção dos seus bens públicos. Justamente por isso, porque são bens públicos. Daí uma proteção estatal, tá bom? Também se encontra como algo favorável às pessoas jurídicas de direito público, que diferencia do direito privado, seus prazos processuais, eles são estipulados como maiores, né? São alastrados, diferentes dos direitos privados, assim também como uma imunidade, né, para impostos. Em relação a imposto, as pessoas jurídicas de direito público há essa imunidade para se trabalhar com relação a impostos. Vocês veem que há várias vantagens, né, para a pessoa jurídica de direito público. Pessoal, vou traçar agora uma relação. Porque você também se pergunta, qual a relação que há da administração direta para a indireta? Será que há esse controle realmente de subordinação? O que há, será? Vamos ver. Ok, vamos lá. Pessoal, para a ligação entre a administração direta e indireta, o que temos não é um controle de subordinação, tá bom? Ele tem somente um vínculo
Mas o controle que há, na verdade, é um controle finalístico, onde eu posso trocar esse termo como metas e resultados. Também pode ser chamado de controle ministerial. Não esqueça dessas palavras, pois a banca vai brincar com você em relação a esses termozinhos utilizados. A direta para a indireta, ela trabalha de uma forma de descentralização. Olha o seu conhecimento aí dos princípios da descentralização. Pois é, essa direta, certo, trabalha com a forma do princípio da descentralização, ok? E daí há somente um vínculo, e esse controle é um controle finalístico, o controle de resultados, metas ou ministerial. Aprendeu bem aí? Pois é, pessoal. Agora vamos fazer um trabalho mais aprofundado, de onde realmente creio que muita porcentagem da sua prova vai ficar mesmo ligada a essa questão de direito da administração e indireta, tá bom? Vamos lá. Muita parte da sua prova vai ficar como uma coisa bem esmiuçada, certo? Um tema bem trabalhado na organização pública e indireta. Vamos trabalhar na indireta, que nós temos, primeiro, autarquia, segundo, fundações, também temos as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Trabalharemos com uma explicação básica, uma a uma, mas primeiramente eu quero traçar somente uma relação que elas têm, ok? Vamos lá. Autarquias, fundações, sociedade de economia mista, empresas públicas. Bem, pessoal, trabalhando agora uma relação, certo? A relação que há entre essas empresas, ok? Entre essas entidades, ou seja, autarquias, sociedade de economia mista, fundações e empresas públicas, ela tem uma relação que vocês devem conhecer para responder as questões da sua prova. É o seguinte, as autarquias, elas são criadas por lei. Vamos lá. Por lei. Essa lei, pessoal, é uma lei ordinária. Muita atenção a esses termos. Lei ordinária. Ou seja, uma lei ordinária pode ser também chamada como uma lei específica. Para as outras, né? Fundações, sociedade de economia mista, empresas públicas, essas são autorizadas por lei. Autarquias são criadas por lei. As outras, fundações, sociedade de economia mista e empresas públicas, elas são autorizadas por lei. Mas vejamos, a lei que cria a autarquia deve ser uma lei ordinária, uma lei específica. Um detalhe bem importante agora. Essa explicaçãozinha, certo, que vocês vão encontrar, uma base bem legal, seria a artigo 37, inciso 19 da Constituição. Essa é a base legal que vocês vão encontrar essa diferença, onde há da autarquia, fundações, sociedade economista e empresas públicas, em que a autarquia é criada por lei, deve-se entender, pois às vezes a gente faz uma confusãozinha nessa interpretação do que está dito lá no artigo 37. As outras, fundações, sociedade de economia mista, empresas públicas, são autorizadas por lei. Agora vem um pequeno detalhe. As fundações, estas, por lei, vou puxar aqui, ó, por lei complementar. Por lei complementar, vai definir qual é o campo de atuação das fundações públicas. Tá bom aí? Então, a autarquia foi criada por lei, mas por uma lei complementar, deve-se especificar qual o campo de atuação das fundações e das outras só mesmo autorizadas por lei. Diferente, aqui que a gente pode dizer, são essas empresas que devem fazer registros, né, em cartório, ou mesmo aquela sua criação fazer essa questão de registro, né, numa junta comercial. Isso não vai existir, tá bom? Foi criada por lei,
pronto, já não precisa mais fazer seu registro, diferente das outras, quando são aquelas empresas privadas, onde ela realmente deve se inscrever, fazer o seu registro, e a junta comercial, e aí vai o restante da burocracia, que deixa esse lado aí pro direito civil. Pessoal, assim também, como a gente demonstra que uma base legal do artigo 37, inciso 19 da Constituição, também outra base que nós temos para esse assunto da organização administrativa, nós temos um embasamento também no artigo 5º do Decreto 200. Essas, assim, vamos dizer que são artigos totalmente importantes para você, antes da sua prova, dar sempre uma revisada, pois vai cair, sempre cai. Então é o seguinte, artigo 37, 19 e também artigo 5º do Decreto 200. Essa aula a gente deixa por aqui, porque na próxima aula eu vou trabalhar cada um, certo, da administração indireta, pois é realmente cobrado. Vamos dizer o que é uma autarquia, uma sociedade de economia mista e uma fundação, assim como uma empresa pública. Isso, vou dividir esse tema, a organização da administração pública, em 2 aulas. Da mesma forma que eu fiz nas aulas anteriores com ato administrativo, onde trabalhamos as 2 aulas. E espero que você esteja acompanhando. Curta muito aí essa minha página aí, divulguem, certo, para as pessoas que estão estudando, para tirar suas dúvidas. Às vezes eu deixo algumas explicações que para muitos, né, para muitos aí, eu sei que a maioria já sabe isso de cor, mas para muitos ainda é uma grande novidade. Então, quero melhor depois, né, organizar minhas aulas editando de uma forma bem interativa com vocês. No momento fica assim, mas tá indo. Só uma câmerazinha, pequena câmerazinha filmando aqui. Isso é tudo para a gente passar esse nosso conhecimento. E pessoal, peço a ajuda de vocês de novo. Se inscreva, curta, compartilha. A rede é grande, então vamos nessa. E fui!